Entre tanta tristeza, yo soy alegría. Entre tanta pobreza, yo soy bendición. Entre tanta religión, yo soy Cristo. Entre tanto rencor, yo soy perdón. entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva
Llega la noche y me llamas. Sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad. Con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Firme. Firme aquí estoy, firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme aquí estoy. Como de costume, convido vocês a não deixar que as árvores impeçam de ver a floresta. Eu vou usar uma narrativa de algumas anedotas da vida real e não se percam como a Chapeuzinho Vermelho na floresta, na história e na narrativa da história. Porque a história é uma forma de ilustrar, uma forma de relacionar um evento que é um fato em si, mas não é do que estamos discutindo. É para esclarecer, exemplificar, para poder ensinar melhor o assunto que estamos tratando. Então, não perca o foco. No te pierdas. Bom, Bueno, empezaré por eu vou começar contarles contando que yo que eu também fui jovem. Já tive 20 anos, 15, 14, 13 anos. 13 años. Por aí, nessa idade de 14, 13 anos, talvez 15. 14 años. De los Dos 13 13 aos 15, tal vez, estaba con eu estava compañeros, com amigos, colegas, com amigos contemporâneos, coetâneos, generación de daquela geração, dessas idades da adolescência, da pré-adolescência, da adolescência mesmo, né? y vivía con E morava com os meus pais na cidade de Neiva, al sur no sul da Colômbia, del país, onde eu nasci. Colombia, donde nací. Eh, en el colegio donde estaba Na escola onde había eu una estava, tropa havia uma tropa de escuteiros. y E isso sempre me chamou a atenção. culé. Y Aí bueno, eu ingressei. estaba ahí E bom, eu estava lá bem contente, muito entretido com meus amigos, fazendo coisas que os garotos exploradores fazem, que literalmente que é o que literalmente significa, né? Ser escoteiro. hacíamos campamentos, Fazíamos en montañas, acampamentos nas montanhas durábamos e passávamos alguns dias e noites na floresta, na montanha, bosque, en las montañas, nas colinas, nas cidades. cercanos a las ciudades. Mm, Acendíamos fogueiras, hogar, cozinhávamos cocinábamos alimentos, alimentos, aprendíamos sobre o cuidado ríos, com os las rios, plantas, sobre as plantas venenosas, respetar a respeitar a vida dos animais. Así Aprendíamos muitas coisas bonitas, né? bonitas, Coisas boas, buenas, positivas. positivas. E era bem Era divertido, na entretenido verdade. para E acima de tudo, todo saudável sano, para aqueles meninos dessa idade. edad. Dois amiguinhos que estão na cidade de Barranquilla, da família Rojas Paredes, estão nessas atividades também. E eu lembro deles com especial clareza porque os meninos também estão numa tropa de escoteiros, menino e menina. Bueno, Bom,
Mas até aí nada aconteceu na história. Acontece que ali tinha um líder, né? Um rapaz grande. E ele era o chefe da tropa. A tropa tinha 4 patrulhas. E as patrulhas eram formadas por pequenos grupos de 8 ou 10 meninos. Éramos todos meninos. Era uma escola para meninos, não havia meninas lá. E era assim, tipo, esse era o grupo. Bom, e então, aquele líder chamava-se Francisco. Nós apelidávamos ele de Pacho. Não é aqui o nosso amigo Francisco Romero, não. Eu estou falando de muitos anos atrás. E esse senhor, hoje em dia, deve ser um homem bem mais velho. Porque se eu, que era muito mais jovem que ele, e já estou aqui agora com esta idade, ele já tem alguns anos na frente, né? Bom, naquela época, Pacho era um jovem bem carismático, com liderança e uma voz de comando. Vamos dizer que quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, ele já tinha por aí 18 anos. Então, aos 18 anos, ele tinha uma voz forte, dizendo: "Oh, vem aqui, garoto, não vai incomodar aqui, lá, forme-se aqui." Tipo, ele cuidava da disciplina e da ordem interna, ele distribuía as funções. E ele escolhia, organizava quem fazia a guarda, quem arranjava a lenha, quem estava em casa, ou quem ia cozinhar. Bem, enfim, todas essas coisas. A vida nos separou por alguns anos com este amigo meu. E depois ele conseguiu realizar aquele sonho que quando estava nos escuteiros falava para nós. Quando ele falava quando estávamos ao redor da fogueira, que era estudar aviação e ele se tornar um piloto comercial. E bem, e ele finalmente acabou contratado por uma empresa local do departamento, né, daquela cidade em que estávamos, e se tornou um piloto daquela empresa. E até aí, tudo bem. Nós perguntávamos: o que aconteceu com o Pacho? E aí ficamos sabendo que virou piloto da companhia aérea. E nós: que bom que conseguiu fazer seus objetivos, seus sonhos, seus propósitos. Muito bem, né? Para onde que vai a história? A história é que essa companhia aérea era pequena, né? Tinha talvez aviões somente. E acho que havia adquirido um deles, um avião bem novo. Novo naquela época, né? Porque todas as coisas antigas de hoje um dia foram novas. E bom, a situação financeira dessa empresa não estava muito boa. Eles tinham uma dívida para pagar a compra de um dos aviões anteriores. Além de um novo que tinham adquirido para revolucionar a empresa. Tipo, enfim, a empresa transportava passageiros e também cargas na secção de cargas. Mas estavam em dívida. E então o que aconteceu aí? Aconteceu que, como a empresa estava em condições financeiras ruins, eles se endividaram ainda mais, muito, muito. Hipotecaram suas casas e os imóveis para garantir empréstimos bancários. E o resultado foi o fim total, uma crise financeira total. O que isso significa? A falência e a ruína de uma família que era muito acomodada na sociedade do ambiente em que vivia, acostumada a um certo padrão de vida, e de repente um colapso.
E então, a história es que é se que abrieron los vuelos uns voos foram abertos Rusia hasta la da isla província de até a ilha de San Andrés nessa época. pues Pois isso daí era como um voo para ir a Paris, estamos hablando porque estamos falando de mais de 50 anos atrás. E era possível ir até América Central, porque a ilha de San Andrés fica ali na América Central, né? queda frente Ela fica em frente de Costa Rica, Nicarágua. allá queda. Então, Entonces, esse daí era uma grande viagem, gran viaje desde que era desde uma pequena capital, de uma pequena cidade no sul da Colômbia, até a América Central. Olha, 50 anos atrás. Era bem impressionante isso. entonces E então, numa ocasião, tipo, aquele assunto da falência não tinha transcendência, né? Não era conhecido. Eu conto para vocês agora, mas isso nessa época não era conhecido, exceto pelos contadores e bancos. seguía Tipo, ninguém sabia, nem a família, amigos, sociedade, ninguém sabia nada. entonces Depois foi que hasta la souberam. familia E aí, então, o pai, aquele chefe, responsable de o pai, o homem na cabeça, aquele líder da família, responsável de aquele responsável de conduzir a família ao sucesso e à prosperidade, e agora foi falido. Estava num estado de angústia, de depressão tão grande, que o que ele faz é convidar a toda a sua família, as suas filhas, com os maridos das filhas, seus filhos, com as esposas dos filhos, netos e esposa e bom, todo mundo aí. Ele convidou todo mundo a um voo de celebração familiar, o dia da família, vamos todos, del por cortesia do pai, daquele pai da família. isla. Ah, vamos para a ilha de San Andrés para descansar de graça. Toda a família, todos felizes. Bem, El plan o plano era, mm, era que quando estivessem no meio do oceano, ele queria entrar na cabine, naquela época, né? Era bem antes do 11 de setembro de 2001. como ir al baño. A cabine do piloto era como ir ao banheiro nessa época, ou seja, estava ali perto. Era só uma porta a mais. A veces Não havia nada blindado, nem isolado. Tipo, não tinha medidas de segurança. Às vezes estavam até abertas. Eu já voei muitas vezes em aviões onde eu via através da janela aqueles pilotos desde a minha cadeira de passageiro. E eu me inclinava um pouco e aí eu via a porta aberta e podia ver o piloto e o copiloto e a janela lá na frente. Não tinha sequestros aéreos, nada disso tinha acontecido nessa época. Era tudo bem diferente. el patriarca de la E familia, aí, dueño del o pai da família, o dono da companhia aérea, ele planejou, no meio do oceano, matar o piloto e o copiloto. Olha só. irse E pues, con el depois ir com um avião para o oceano com toda a sua família. la manera de Essa parar de era sufrir a maneira que ele tinha para parar de sofrer aflicciones de, y vergüenza. e não deixar dívidas ou aflições ou vergonha para a família. Isso era uma medida bem desesperada, né? Desacertada, diria qualquer um. Porque Nadie sabe con la sed que otra qualquer um não tem dívidas assim, ninguém sabe a sede com que o outro bebe, né? quizás Mas de alguma forma, talvez era um amor mal entendido, talvez, né? pero por amor a la Ele estava amando de outra forma a sua família, equivocadamente, claro, né? Mas por amor à família, ele não queria que eles sofressem. dijo Então, mejor que mueran como ele não queria tipo, ele não ia deixar uma fortuna para sua esposa e filhos, mas uma grande dívida, então ele disse que era melhor que morressem felizes e ele planejou um acidente aéreo, não? podemos Tipo, entender talvez ele pensou, é melhor um minuto de sofrimento que uma vida de agonia. Ele pensou assim, ou podemos pensar que aconteceu assim. continental Então, y hasta no meio do oceano, quando o voo já saiu da plataforma etcétera, continental e está aí atravessando o Mar Caribe, paralelo a mais ou menos paralelo ao Panamá, quando estava por Centro-América, né? izquierda del avión Aí o avião estava com destino para a ilha. colombiana. E nesse momento, aí, Entonces,
Ele se levanta Aqui se do levanta assento. se pueden soltar Naquela época você pistolas, podia podemos estar armado com aviões, alguma não pistola ou fumar nos aviões. Isso não era um problema nessa época. Então ele entra na cabine e atira na cabeça do piloto. Lo mató. E ele o matou. Y E aí o meu amigo, o Pacho, Pacho que é o copiloto, né? Ele é muito jovem. está Ele está começando a sua carreira profissional como piloto comercial. Ele está como copiloto nesse voo, no voo fatídico da família. Inclusive, ele leva um tiro, mas ele consegue esquivar e aí produz uma ferida superficial sobre a pálpebra e a borda do olho, etc. E aquele tiro acaba quebrando a janela, ou, bem, não sei como que é chamado, aquela janela panorâmica do avião. Obviamente tem outro nome, mas ela é quebrada. E aí ocorre uma descompressão de ar e começa o vento tremendo e o sangue aí tudo mais. Fecha inclusive o olho ao meu amigo. E tipo, fecha o olho do Pacho, né? Mas aí ele pega a mão do seu chefe, ele desabrocha o cinto de segurança e aí ele começa a lutar. É uma luta corpo a corpo. E a arma é disparada 1, 2, 3 vezes. Aí ninguém é ferido nesse momento. As pessoas atrás estão gritando. E aí o copiloto, o Pacho, consegue desarmar o dono do avião e reduzi-lo. Ele pede ajuda à família e lhes mostra aí a situação. E bom, aí depois os filhos ajudam e finalmente amarram ao pai. E o meu amigo, né, o capitão, o copiloto, perdão, cujo nome apenas chamamos como Pacho, ele assume o controle do avião, né? E o estabiliza e leva ele para a segurança, para a pista de pouso. E assim é que a família é salva. Tipo, a família não é salva da ruína ou da falência, mas é salva dessa tremenda tragédia e daquele senhor que talvez poderia ter se tornado como genocida literalmente da sua própria família. Aquele senhor estava num estado alterado de consciência por causa da ruína. É por isso que o piloto morre. Mas não era uma questão pessoal, não tinha nenhum problema com o piloto ou o copiloto. Não era que ele queria matar eles porque sejam inimigos, não. Tipo, era no plano dele, né? Como ninguém mais sabe pilotar, exceto eles dois, o que restava, né? Então, deixar o avião cair em algum momento estando no meio do mar. E acabaria ali se estrelando, né? Porque, tipo, não tem montanhas lá, nada, né? Mas o que tem a ver isso com a reunião? Talvez você pense, né? Eu não mencionei nenhum versículo e talvez você pense, irmão, você tem a Bíblia aí, aqui e não falou ainda nenhum versículo. Mas espera aí, estamos indo para lá. É por isso que eu te digo, não se perca nestas as árvores. Vamos à essência da floresta. Numa história da Bíblia, há um passageiro que não deveria estar naquele veículo, naquela nave. Eu estou me referindo a Jonás, aquele mensageiro que não obedece às instruções de ir à cidade de Nínive e acaba indo para Tarsis. Ele não quer nada a ver com os sírios. Ele não quer nada com aquela cultura. Ele não quer nada com nada daquela gente. Aí ele diz, tipo, nada disso. Deus de repente muda de ideia, né? A profecia de que a cidade seria destruída não se cumpre. Mas aí o Jonás vai para o outro lugar, porque ele não quer problemas com ninguém.
O relato bíblico nos diz que o navio está em meio de uma tempestade, né? O navio, algo que não é comum para essa época. Tipo, é pior que tipo, ele está ali à beira do naufrágio, né? Ondas revoltas, ventos. Uma grande tempestade está devastando o navio. Hoje em dia, os navios são como cascas de nozes quando o mar está agitado. Literalmente, né? O mar é algo muito grande. Mas naquela época, há mais de 25 séculos, esses navios eram umas coisinhas pequenininhas de madeira, com velas de tecido. Olha, por favor, tipo, era um prodígio que os fenícios fossem navegadores, como fizeram, né? Atravessando o que se chama os 7 mares de um lado para o outro. Isso foi impressionante e muitas culturas o fizeram. Muitas organizações, como por exemplo os vikingos, muitas pessoas de diferentes culturas desafiavam o mar. Outros não, né? Outros simplesmente iam alguns metros para lá, pescavam e voltavam, né? Por exemplo, o povo de Israel, que não era navegante, não é conhecido como um povo de comércio e navegação, não. Eles se metiam como Pedro por aí somente 100 metros e voltavam. Uma distância onde podiam voltar inclusive nadando. Eles não eram marinheiros experientes. Bem, aí está então o Jonás. Ele adormeceu, né? E ele definitivamente quer fugir de Deus e da sua consciência, porque há algo que o está incomodando ali. Tipo, não são dívidas, mas ele não quer ir lá no destino que ele tinha que ir. Porque no primeiro relato, lembre, o dono da companhia aérea ali não queria voltar para a cidade e enfrentar os bancos, as notas promissórias, letras de câmbios, cheques, nada disso. As obrigações comerciais, as dívidas galopantes que o estavam sufocando. E aqui, este personagem que é Jonás, ele não queria ter um outro encontro com Deus e com as comissões celestiais de profecia e coisas assim, não. Ele disse, não, é melhor vou para uma cidade onde ninguém me conheça, onde não estiver o Deus de Israel lá, porque cada povo tem seus deuses, e a mão de um geralmente não chegava tão longe como para se meter nas regiões de outros, né? E bom, era assim que pensavam, né? Então, ele estava indo embora, ele estava evitando, fugindo de Deus. Bem, ali vem todo aquele relato do grande peixe, tudo mais. Vocês já conhecem. Vamos nos concentrar apenas nesta parte. Todos nós, sem sermos donos de companhias aéreas ou profetas de desgraças para grandes cidades ou culturas, estamos rodeados por pessoas que são de algum tipo de pessoas. Pessoas de nossos afetos, colegas de estudo, colegas de trabalho talvez, ou vizinhos, ou amigos, amigos de amigos que são amigos, entre aspas amigos, né? Que são como amiguinhos de mentiras, que não apreciam você, que não te querem de verdade, mas circunstancialmente. Bom, uma coisa ou outra, o comum denominador é de que estamos rodeados de diferentes tipos de pessoas. Sociedades comerciais, amores tóxicos, amores perros, amores furtivos, amores tinieblos, amores que matam, amores que te projetam, te levantam, te animam, te inspiram. Bom, diferentes tipos de amores, diferentes tipos de amigos, diferentes tipos de sócios comerciais, diferentes tipos de colegas de trabalho ou de estudo, diferentes vizinhos. O ambiente varia, é uma salada mista.
mixta. Bom, Bueno, a reflexão de nosso bosque concreto, que é o que eu quero que veja e aprecie e não perca, vamos fazer uma revisão simples. É essa que te convido. del entorno, Das pessoas do ambiente, tipo do ambiente que temos, né? para que no vayas a hacer Para que não sejas encontrado de repente numa viagem prazerosa, vuelo num voo de férias ou de final de semana da Semana Santa, sei lá, do Ano Novo, sei lá. nuevo, no sé la fecha. Uns dias saborosos num mar de 7 cores, muito agradável, mas que na realidade o que esteja acontecendo ali é que você se está embarcando no voo da morte, que você esteja com a pessoa errada, no lugar errado, lugar equivocado, no voo mais equivocado que você possa imaginar, pensando que está super bem embarcado. Eu estou colocando o caso do relato do avião na primeira parte. No caso de Jonás e a segunda parte, se você é um capitão de navio ou marinheiro desse navio, ou um passageiro desse navio, e de repente se encontra no meio de uma tempestade tremenda, que pode estar acontecendo em sua vida, e percebe que está no meio de problemas de diferentes tipos, ou todos eles, problemas emocionais, pequenas alegrias e grandes depressões. Você tem necessidades emocionais, sentimentais, econômicas bem profundas. E começa esse mar a se agitar, ao ponto de o navio estar a um passo de naufragar. Poderia ser, né? Pode ser o seu caso. Trovões, relâmpagos, ventos fortes, ondas gigantes. O navio balança de um lado para o outro. Você sente que não pode mais, ou talvez que as coisas estão se complicando. Você precisa revisar o seu ambiente. Talvez alguém com que você está cercado seja um Jonás, que não é conveniente levar nesse navio, porque ele tem um problema com Deus. Então, há alguém no navio da sua vida que a melhor coisa que você pode fazer é jogá-lo fora. Porque Deus o quer no fundo do mar, ele, Jonás. E ele vai salvar ele, talvez, depois, o que seja. Mas isso é assunto de Deus. Ele não vai salvar a todos. Ele vai salvar o seu profeta. Mas os outros terão um efeito nefasto, colateralmente. Um dano emergente. E eu tenho certeza de que você não quer ser o dano acidental por ter um Jonás na sua vida. Nenhum pai quebrado, como no caso do primeiro relato. Então, como ele está nessa condição de quebra e não quer fazer mal a ninguém da sua família, aí ele prefere que todos morram. E você está lá. Vamos dizer que você é a nora, ou o genro, ou afilhado numa viagem feliz. E talvez convencido que vão te apresentar uma camisa nova, uns shorts, chinelos, e aí que você já está pronto para as férias. Mas que realmente seja o voo da morte, ou a navegação da morte. É uma revisão tão simples quanto isso. Olhe para
o avião da sua existência. Olhe la nave. para a nave da sua vida. E se você não entender porque há ventos e tempestades, Sabes, ou o que poderia acontecer quando você começa a ouvir tiros e coisas assim durante a viagem, viaje. Mira olhe quién com te quem estás você está con quién se te associando, asociado, quién te com quem rodea, você está perto, y toma la medida quem está ao seu redor. Mira E lo aí, valiente de mi amigo toma a medida correta. Pacho. Observe a coragem do meu amigo persona Pacho. y Pegue essa pessoa e amarre-a. no más Ou seja, nunca mais aquele relacionamento de amistade. sino Amarre essa situação e entregue-a aos juízes. a los jueces. E alguém vai dizer: Pero era mas é que é meu sogro, é minha sogra, meu pai ou meu tio. mi tío. Não. No, Olha, fique a quilômetros de distância dessa pessoa. Porque veja, mira, o dinheiro dinero pode se ser puede recuperado. volver a conseguir. Muitas pessoas já experimentaram a falência financeira. Eu me uno à lista das pessoas que já passaram por falência financeira. Haber quebrado financieramente. E eu digo para você que os recursos podem ser recuperados. Volver a conseguir. A vida familiar não. Isso é uma coisa diferente. É um tesouro. E aí, Se fue. que tal que... No, no. Tipo, já aí termina? Não. Você está arriscando muito por muito pouco, realmente. Que no haya Então, una relación verifique, confira se não há um relacionamento tóxico onde você esteja arriscando muito para obter muito pouco. Porque isso não é um bom negócio. un poco de Um pouco de alegria e um pouco de risada, mas em troca de um risco muito alto para você ou para os seus. tú eres el Você capitán é o de ese capitão barco, deste navio marineros e tem seus marinheiros arriscando em troca de levar um Jonás ali. Não. Mas é que ele pagou um preço muito bom pelo seu bilhete. Não. en su tiquete. Devolva o bilhete a ele e devolva o bom preço que ele pagou e jogue-o no mar, para as águas da existência bem longe do seu navio. De corazón, De coração, eu lhe dou este conselho, porque viví não apenas porque vivi a história que conto sobre o meu amigo Pacho, que é absolutamente real, história da Colômbia, de alguns anos atrás, y e em segundo lugar, porque é um relato bíblico. pero lo Mas em terceiro lugar, el tercero no es o terceiro não é o Pacho ou o Jonás. O terceiro é você. Primeiro foi o capitão do avião, né? capitán del avión, Ou o copiloto, né? O Pacho. Pacho. O herói que tomou a decisão correta e lutou e salvou a tripulação. La tripulación. O segundo foi o capitão desse navio que também fez o que tinha que fazer e salvou a todos. A todos. Agora, capitán de- o capitão da nave da sua vida é você. E cabe a você expulsar essas pessoas que neste momento parecem ser de seus afetos, mas o têm no meio da tempestade. Então, Entonces, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. que mal acompañado. Alguém vai dizer, mas é que não é bom que o homem esteja sozinho. Depende, né? Porque é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Então, No não se console consuelo arriscando tanto. arriesgando tanto. Observe que não foram citados aqui versículos, Pero mas eu sinto a necessidade de te dizer isto para que você observe vayas que em que avião você está entrando, em que navio vai navegar. vas a navegar Você vai atravessar os mares dos dias futuros que o aguardam. futuros días que te esperan. Sem mais delongas, os meus amigos, Amigos, vamos dedicar um minuto de oração.
Muchas gracias, Padre, porque a pesar de las tantas tormentas que han habido en nuestras vidas, en nuestras existencias, en nuestras familias, en nuestras economías, todavía estamos navegando sin naufragar. Pero en lugar de despertarte y decir, sálvanos que perecemos, Señor, te queremos dar las gracias porque nos das la luz para poder traer la paz y la tranquilidad a las aguas de nuestra existencia. Gracias porque nos das la visión de qué personas deben salir de nuestra nave. Y nos das la fuerza y la unción y la consolación para que su ausencia no nos vaya a hacer naufragar emocionalmente. Vamos a sobrevivir sin esas personas y las aguas se calmarán y podremos navegar mejor que nunca antes. Para esto necesitamos tener resolución, valor, decisión, unción y la revelación que nos estás trayendo para que estemos siempre rodeados de los mejores afectos, de las mejores personas, de lo más genuino, de lo que tenga las credenciales celestiales. Lo que no los tiene, las personas que no tengan esas credenciales no deben estar en nuestro entorno. Gracias, Padre, porque lo podemos ver, entender. Gracias porque aquí estamos dispuestos. Sigue descansando, Señor. Nosotros traeremos la calma a este mar por medio de buenas decisiones. Si hemos ocasionado que los vientos estén exacerbados, ha sido porque no escuchamos la advertencia a tiempo. Pero aquí estamos, Señor, para tu gloria, para que puedas reposar en nosotros y se cumpla aquel deseo cuando dijiste que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Te voy a ofrecer, Señor, cada uno de nosotros podrá decir, Señor, te ofrezco que tengas dónde recostar tu cabeza. Confiadamente puedas descansar, así como nosotros hallamos en ti nuestro reposo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque por tu Espíritu limpiamos toda contaminación de carne y de espíritu y toda toxicidad de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro entorno. Si no es otra persona, si no somos nosotros mismos, en nuestra manera de pensar también debemos arrojar esa parte al mar. Lo que esté tóxico, lo que esté haciéndonos vez tras vez, tras vez, tras vez, ir de riesgo en riesgo, de colapso en colapso, de tormenta en tormenta. No, Señor. No debe ser esto más y está en nuestras manos. Gracias, Padre. Te damos en Cristo Jesús. Amén.
los quiero. Y si me dieran todo el oro del mundo, no lo quiero. Y si me dieran los mares y la tierra, yo no los quiero. Si tú no estás, yo no puedo. Sin tu amor, Señor, yo me muero. Sin tu presencia, nada quiero. Si me dieran los reinos del mundo, yo no los quiero. Y si me dieran todo el oro del mundo, no lo quiero. Y si me dieran los mares y la tierra, yo no los quiero. Si tú no estás, yo no puedo. Sin tu amor, Señor, yo me muero. Sin tu presencia, nada quiero. Porque solo en ti, solo en ti. Porque solo para ti, oh Dios, yo quiero vivir. Porque solo en ti, solo en ti. Porque solo para ti, oh Dios, yo quiero vivir. Solo en ti, solo para ti, oh Dios. Solo en ti. Porque solo en ti, solo en ti. Porque solo para ti, oh Dios, yo quiero vivir. Yo quiero vivir.
¿Es la inteligencia una cuestión de genética? Entre